Oiê, vamos falar sobre a semana 4 do Caminho do Artista? E já vamos começar fazendo aquele check-in semanal, lembrando se você fez as páginas matinais, o que você considera importante que aconteceu nessa semana que passou para sua jornada aí do Caminho do Artista e se você fez o seu encontro com o artista também. Essa semana a gente vai falar sobre recuperar o senso de integridade. E tudo que a Julia Cameron traz essa semana no Caminho do Artista traz a partir de um lugar de introspecção. É como se uma nova integração tivesse acontecendo para você olhar para si de uma forma diferente. Hoje a gente vai falar de mudanças honestas, sonhos enterrados e privação. Vamos lá então, mudanças honestas. Quando a gente começa escrevendo nas nossas páginas matinais, você começa a conseguir separar o que é verdadeiramente seu, o que tem intrínseco dentro de você, e o que é seu, mas uma forma de ser seu para o mundo. A forma que você se comporta, o que você deixa os outros acessarem, e quais são realmente os seus sonhos, o que te pertence, quais são os seus pensamentos e por aí vai. Então, por exemplo, aconteceu determinada situação e você entende que você se sente ok com relação a isso. Mas como que é esse ok? O que genuinamente você sente com relação àquilo que aconteceu? Você consegue de fato lidar com isso ou você não tá bem, mas você não parou pra entender o que é esse ok que você diz que tá sentindo? Porque a gente precisa parar de achar que a gente precisa falar que tá tudo bem quando não tá tudo bem. Normalizaram o tá tudo bem, né? Então, tá sempre tudo bem, tá tudo beleza, quando não tá tudo bem, quando não tá tudo beleza, quando tem um monte de coisa acontecendo. E eu acho que é assim a maioria das vezes, da grande maioria não tá tudo bem. E como que a gente consegue entender se tá tudo bem, se não tá tudo bem, o que é nosso, o que é do outro, o que é o que esperam da gente? É fazendo as páginas matinais. Por isso que é muito importante que você faça. E é normal que aconteça momentos de fuga, que você fala, depois eu faço e o depois não chega. Ou que você diz, mas eu nem tenho que escrever hoje e não escreve. Sendo que, por mais que você comece, né, falando nas páginas, hoje eu não tenho que escrever, eu não sei o que escrever, blá, 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 uma hora vai sair alguma coisa. Tipo, digo por experiência própria, experiência de pessoas que eu já escutei, já troquei, sobre o caminho do artista. Às vezes a gente acha que tá tudo bem e depois vai fazendo um download e é uma forma também da gente esvaziar a nossa mente. Então escreva. Escreva sempre. Escrever a próprio punho nossa, cara, é transformador. Se as pessoas entendessem o poder que a escrita tem em esvaziar nossa mente e organizar nossos pensamentos, acho que a gente levaria isso mais a sério. E muitas vezes também, né, as páginas matinais, elas trazem coisas que talvez a gente não queira ver, que a gente não queira lidar. Elas escancaram com a realidade mesmo. Porque aí você fala, não tenho nada para escrever, mas aí você começa a escrever e vem aquele negócio que nem você para pra pensar muito nisso, mas você sabe que é importante, que você precisa olhar para isso. E aí você vai lá e escreve. É muito louco, assim, fazer esse processo. Por isso que é tão importante ter a noção de que talvez você vá tentar fugir de escrever as suas páginas matinais. E com o passar do tempo, você vai conseguir perceber que quando você se acostuma, né, cria o hábito da escrita, quando você não escreve, quando você não organiza, talvez você fique até um pouco irritado. Do tipo, cara, nossa, minha mente hoje tá milhão, mas foi porque você não praticou aquele ato ali que você criou o hábito que é a escrita. E porque ele te esvazia, te organiza e, consequentemente, você lida com o dia ali de uma forma muito melhor. E pra gente conseguir, né, ter uma mudança de vida, a gente precisa se colocar no centro. E a Julia Cameron traz muito isso, ela até traz a seguinte frase: se você quiser trabalhar de forma criativa na sua arte, trabalhe na sua vida. Para você ser uma autoexpressão, primeiro você precisa de um eu para se expressar. Então as páginas matinais são exatamente para isso. Primeiro eu me sinto dessa forma, eu quero lidar dessa forma, eu não gosto disso, eu estou passando por isso, eu, quantas vezes for necessário. Eu. Se coloque nesse lugar para você conseguir separar, igual eu já falei anteriormente, o que é seu, o que é do outro, o que te colocam, o que você tá sentindo, se tá tudo bem mesmo ou se não tá tudo bem.
E lembrando de uma coisa que eu trago sempre, né? É esse poder que existe dentro da gente quando a gente mergulha na gente mesmo. É entender que é uma jornada de você tornar a sua melhor amiga. Entenda que é você contando com você mesma e com o seu diário ali, com as suas páginas matinais. E que ali você pode falar sobre tudo, que não tem julgamento, não tem certo e errado. Vomita a quantidade de palavras que você sente, não precisa ter sentido de novo, não é pra ser uma coisa bonita, não precisa ter a letra perfeita. Só faz, só escreve. Às vezes é isso que você precisa, é só escrever. Quanto mais você for fazendo as páginas matinais, mais clareza você vai acabar adquirindo com relação à sua vida, com o certo e errado, com o que faz sentido, o que não faz mais. E entender também que, né, esse processo que você passa durante o fazer desse livro, ele te traz novas percepções. E muitas vezes essas novas percepções te custam pessoas, ambientes, lugares. E tá tudo bem. Não, às vezes as coisas deixam de fazer sentido na nossa vida mesmo. Mas o que importa é que você tá tendo a coragem de olhar para isso, de fazer esse movimento e talvez dar mais um passo aí para despertar ainda mais a sua consciência e a sua conexão consigo, que são as coisas mais importantes que você tem. Então, né, para ficar um pouquinho assim mais fácil, eu trouxe aqui alguns exemplos de clareza, de identificação, o que as páginas matinais podem te trazer. Então, por exemplo, assim, eu não gosto do meu trabalho. Isso é uma clareza. Você entende que você não gosta do seu trabalho. O que você pode fazer com isso, né? A consciência você já tem. Qual a decisão e ação? Procurar um novo trabalho, tentar mudar de setor no seu trabalho. Isso a clareza você já tem. Qual vai ser a decisão e ação que você vai tomar perante a isso? Ou por agora não vai tomar nada, porque tá tudo bem. Acho que eu estou entediada comigo. Beleza. Entendemos aqui que tem um tédio, uma clareza de novo. Qual a decisão e ação? Ah, vou aprender uma nova língua, vou fazer um esporte novo, vou voltar a fazer aquele esporte que eu gostava de fazer quando eu era criança. Se convide também para levar nesse encontro com o artista, descobrir algo novo. E todo esse movimento acontece muito pela sua escolha de ir lá e se comprometer com o processo, de fazer as páginas matinais, de ter o seu encontro com o artista, de fazer as tarefas que a Julia Cameron traz, mas também muito, eu acho que um grande centro de todo esse movimento que acontece são as páginas matinais, que te organiza, que te traz clareza, que te traz noção de limite e novas descobertas, novos sonhos, novas vontades. E então, olha o poder que você tem na sua mão de transformação, né? Às vezes é um pouco desafiador colocar essa transformação em prática até que ela vire um hábito, mas quando você consegue transformar isso, olha o tanto de coisa que você descobre, o tanto de novo que você acessa, o tanto de coisa que você se lembra. E aí, o que pode acontecer muitas vezes é quando você toma clareza de tudo isso, traça um plano de ação, né, e toma uma decisão, vem aquela gripe, vem aquele mal-estar, aquela dor de cabeça, aquela trava de alguma forma. E tudo isso faz parte desse movimento de transformação mesmo. E com as páginas matinais, os encontros que você tem ali com o seu artista, você consegue captar o que está acontecendo, você fica muito mais presente e com uma percepção muito maior do que está acontecendo à sua volta, do que quer dizer essa gripe, esse mal-estar, ou aquilo que você escreveu nas páginas matinais. Parece uma coisa muito doida aqui o que a gente está falando hoje, mas quando você está muito consciente, muito presente, você consegue entender melhor, ter uma percepção melhor do que de fato tá acontecendo aí nesse ciclo todo, nesse período de transformação que o caminho do artista te coloca e te propõe a viver, né? Porque você só vai viver isso se você se comprometer e se mergulhar, assim, se jogar de cabeça. E quando você vai vivendo esse processo, você vai conquistando de volta o seu verdadeiro eu, assim, vai deixando ele despertar novamente, porque talvez ele estava adormecido com as coisas do dia a dia, com a rotina, com a falta de presença, com o deixa pra lá, depois eu olho pra isso.
E todo esse movimento que a gente faz aqui é um movimento que te convida a se conectar com você mesmo novamente, entender o que é importante para você e o que não é importante, o que faz sentido e o que não faz. E quanto mais confusão você sentir, mais tipo, nossa, mas o que tá acontecendo? Será que faz sentido se não faz? Pode ter certeza que mais no caminho certo você tá. Porque se você não tem dúvida se tá tudo bem, tá tudo certo, tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa você não cutucou, não olhou. E é muito comum que muitas coisas mudem. Lugares que você gosta de frequentar, coisas que você gosta de ouvir, de assistir. E aí sempre acontece coisas por impulso, assim. Então o impulso de sair organizando as coisas, de limpar, de doar. Super comum que isso aconteça. Sempre que a gente trocava nas mentorias, eu via as pessoas passando por isso. Ai, que eu joguei uns negócios fora, nada a ver. Ou tirei umas roupas pra doar que eu nem usava mais, nem lembrava que eu tinha. Eu organizei a casa inteira, fiz uma puta limpeza nos vidros, coisas assim. Deixa você viver esse movimento, é super importante que você coloque isso pra fora, porque tudo que você põe pra fora, você canaliza de uma forma correta ali, organiza internamente. E também se prepare para ter ataques de riso, choros que você às vezes não consegue explicar. E tudo isso é como se sua vida antiga estivesse indo embora e você está se desfazendo disso. Então é normal todo esse movimento acontecendo, esse monte de afazeres. E talvez você se sinta até um pouco perdido, porque é como se uma parte de você estivesse indo embora e você não estivesse entendendo muito bem ali, porque aí você se vê meio sem chão, sem tipo, cara, como assim? O que eu vou fazer agora? Mas é normal, é super normal, porque é o velho abrindo espaço pro novo que tá chegando ainda. Então, muitas vezes é por isso que você vai se achar ali sem chão. E aí eu anotei aqui algumas mudanças que podem ocorrer, que vocês podem sentir nesse processo. Então, seus sonhos podem se tornar mais nítidos, algumas vontades novas começam a surgir, muitas áreas da sua vida que você achava que estava tudo bem, que estava fazendo sentido, para de fazer sentido, para de caber. Não só áreas, mas como pessoas e lugares também. Você pode, de novo, decidir renovar alguma coisa ou se desfazer dela. Seus gostos musicais podem mudar, suas percepções de arte podem mudar. Isso foi uma coisa que aconteceu muito comigo. Eu tenho uma percepção de arte hoje totalmente diferente do que eu tinha há uns 3 anos atrás, quando eu me conectei com o caminho do artista. Eu me emociono muito mais vendo shows, peças, obras de arte, e eu muitas vezes não consigo explicar o que eu sinto, assim, eu não consigo colocar em palavras o que eu tô sentindo, porque eu paro e admiro, assim. Eu fui no The Town esses tempos e eu me emocionei muito vendo os artistas ali só simplesmente existindo e fazendo a arte que eles fazem. E a mesma coisa acontece quando eu vejo uma obra de arte ou vejo uma peça de teatro, assim, eu me conecto de uma forma que isso não acontecia antes. E eu tenho total noção que é graças a esse despertar que eu tive com o caminho do artista. De novo, podem existir as explosões de momentos, né? De você querer fazer alguma coisa, de você chorar, de você dar risada, de você falar, ai, vou sair pra correr, sendo que você nunca correu, mas vai lá, sai, corre. Faz o que você de fato tem vontade de fazer. Lembre-se de uma coisa muito importante: cada um de nós é único e tem uma criatividade única, que ela vai ser expressada através da nossa conexão. E as páginas matinais, né, todo esse processo que a gente está vivendo, elas vão ajudar a gente a ver aonde que está errado, o que está sendo em excesso, o que não está fazendo bem, quais são as manchas ali que estão acontecendo na nossa vida, que estão limitando essa nossa unicidade. E com o tempo você vai conseguir ver que todas as mudanças que aconteceram na sua vida são resultados de um espaço que você abriu para isso acontecer, porque a gente tem totalmente o nosso livre-arbítrio. Se a gente não abrir espaço e não se movimentar para que as mudanças aconteçam, elas não vão acontecer. E a gente não vai ver as diferenças. Então, nada adianta eu estar aqui compartilhando isso com você se você não para, não lê o livro, não faz as tarefas, não escreve nas suas páginas, não faz o encontro com o artista. Os milagres da vida, eles acontecem quando você também se movimenta. Se você não se movimenta, se você ficar aí parado, esperando cair do céu, sinto lhe dizer que não vai acontecer. Não adianta só você ficar nessa passividade de querer receber,
se você não age, se você não toma uma decisão, uma ação e abre espaço na sua vida para transformação. E aí é muito válido você entender que as páginas matinais vão te levar para o novo, assim como as demais tarefas que a Julia Cameron propõe no livro, bem como as afirmações. Então, pega as afirmações que você fez lá no começo ou crie novas afirmações para te ajudar nessa nova descoberta, nesse novo cenário de vida que você está construindo, que você está acessando. Página 120 do livro, a Julia Cameron traz um exercício que é sonhos enterrados. Como criativos em recuperação, muitas vezes precisamos escavar nosso passado para resgatar os cacos de sonhos e prazeres que havíamos enterrado. Cave um pouquinho, por favor, seja rápido e frívolo. Este é um exercício de espontaneidade, portanto escreva as respostas bem depressa. A rapidez mata o sensor. Então, ela traz 6 perguntas e são as seguintes. Liste 5 hobbies que podem ser divertidos. Liste 5 cursos que podem ser divertidos. Liste 5 coisas que você pessoalmente nunca faria, mas que parecem ser divertidas. Liste 5 habilidades que parecem ser legais de se ter. Liste 5 coisas que você gostava de fazer antigamente. Liste 5 coisas bobas ou engraçadas que você gostaria de tentar fazer pelo menos uma vez. Como já deve ter percebido a esta altura, vamos abordar certos problemas a partir de vários ângulos diferentes, todos eles com o intuito de extrair informação do seu inconsciente sobre aquilo que você talvez possa gostar conscientemente. O exercício a seguir ensinará muito sobre você mesmo e também vai lhe dar algum tempo livre para ir atrás dos interesses que acabou de listar. E aí que vem. A Julia Cameron pede para que na próxima semana você se prive de fazer coisas que você já faz. Na época que o livro foi escrito, ela traz a privação da leitura. Sempre que eu fiz essa dinâmica em grupo, a gente se priva da leitura, se priva de redes sociais e do uso excessivo do celular. Então, por exemplo, eu vou ficar até a próxima semana, até a quarta-feira que vem, que é quando o próximo vídeo sai, sem acessar as minhas redes sociais e sem ler. Ah, mas eu vou ficar sem fazer nada? Vai ficar no vazio. No vazio acontece muita coisa que a gente não está acostumado a lidar com isso e não está acostumado, e eu falo por mim mesma também, a ficar nesse vazio, porque acho que a gente está sendo improdutivo. Então, vai ficar sem ler e vai ficar sem as redes sociais. Como aqui a gente não tem um grupo em que a gente não consegue compartilhar, embora se você me mandar uma mensagem lá nas redes sociais, eu vou adorar te responder e trocar com você sobre isso, independente de qual seja o período que você está vendo esse vídeo, não vai ser a mesma coisa de fazer uma mentoria em grupo sobre o caminho do artista. Então, tenta se pôr o desafio de ficar 2 dias ou o final de semana sem acessar e ver o quão doido isso é internamente. O quanto o seu dedo ali, quando você desbloqueia a tela do telefone, quer ir automaticamente nas redes sociais. E tenta trazer nas suas páginas a percepção que você tem disso. É isso, a gente se vê na semana que vem. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta alguma coisa aí pra eu saber que você gostou. Isso é muito importante pra mim também. Um beijo e até semana que vem. Tchau!